Olá, pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais uma live de quinta-feira. Os recadinhos básicos, se estiverem gostando das nossas entrevistas que a gente tem feito para traçar essa reflexão do cinema, da cultura no Brasil, conversando com profissionais que têm o que dizer, têm o que passar para a gente aí de reflexão. Dá um like aqui na página, se inscreve. As lives depois a gente sobe no YouTube também, aí lá no canal você podem ativar o sininho, se inscrever. Já quero fazer o convite, na terça-feira eu vou conversar com a Beatriz Sagner, diretora do Los Silêncios, Bollywood Dream, o sonho bollywoodiano, que foi a primeira coprodução Brasil-Índia, e no dia 15, com o Fernando Brito, da Versátil Home Video, que é provavelmente a principal distribuidora em home video, DVD e Blu-ray de filmes clássicos, filmes cultos no Brasil. Enfim, faz um trabalho bem legal de resgate do cinema. E hoje eu tenho a honra de receber o Rodrigo Aragão, um dos grandes diretores hoje do cinema brasileiro, cuja obra aí é destaque no cinema de horror, de terror. A gente vai bater um papo sobre a trajetória dele, falar um pouco dos principais trabalhos e do novo longa também, que vai ter estreia no Cine Fantasy, se não me engano. Rodrigo, queria te agradecer. Como aqui é Histórias do Cinema, eu já queria começar te perguntando como surgiu o seu interesse pelo cinema? Eu li que seu pai era mágico e teve um cinema de rua também. Me lembrei até um pouco do Jorge Méliès aqui. Como é que foi essa infância e se enveredar pelo cinema? É isso, eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo. Nessa época de isolamento é muito bom poder bater papo, né? As lives têm nos ajudado bastante, né? Com certeza. Cinema, eu acho que é uma das coisas mais incríveis do mundo. Eu costumo dizer que eu cresci nos anos 80, eu acho que foi a melhor época do cinema fantástico, do cinema de terror. E eu sempre tive uma certa frustração por não ter muito esse tipo de cinema no Brasil, né? Eu nunca vi essa linha de cinema com a cara do Brasil. E muito novo eu comecei a trabalhar com maquiagem. Na verdade, eu comecei brincando com essa questão de maquiagem, né? E acho que fui convidado para trabalhar no primeiro filme em 94, com 17 anos. E como o cinema brasileiro agora, a gente está tendo uma melhora no cinema fantástico. Usava muito pouco desse cinema fantástico, dessa questão de efeitos especiais, eu resolvi começar a fazer meus próprios filmes. Então foi por aí. Então a ligação com o horror e você produzir esse cinema vem dessa vontade de ter no Brasil essa produção. Foi quase que fazer algo que você gostaria de consumir, seria isso, mais ou menos? Esse é um encanto. É isso aí. Agora, eu acho que o terror, o cinema fantástico, ele tem uma característica que eu considero muito apaixonante, que é fazer as pessoas saírem um pouquinho da nossa realidade. E o terror, acho que é um pouco mais que você faz as pessoas terem medo de uma coisa que não existe. Isso é uma coisa incrível, cara. Então as pessoas vão lá e veem uma coisa ridícula como um lobisomem, um monstro marinho, um zumbi, e sentem medo de verdade. Então eu gosto muito, isso é uma coisa muito mágica. Lembra essa coisa da magia, né? O truque, né? Então isso me encanta bastante. Eu vi um post seu hoje dos macacos que estavam atacando as pessoas num safari com facas e chaves de fenda, e você brincou ainda com a questão do roteiro em 2020. Você imaginou que você acabou de falar que o terror, a gente tem medo de algo que não existe, mas você acha que a gente está caminhando... você pensaria num roteiro tal qual esse que a gente está vivendo atualmente? Olha, o roteirista de 2020 está doido. 2020 é um ano onde é que, se a gente colocasse isso no roteiro, seria um roteiro muito ruim, porque são muitos clichês e tudo é muito absurdo, cara. Tudo é muito exagerado, né? Tem abelha gigante, tem terremoto, tem vulcão. Se pegar todos os absurdos desde o início do ano, as pessoas falam, cara, isso é um roteiro ruim.
o diretor, o roteirista não se decidiu que monstro que ele vai usar, né? Fora a quantidade de personagens caricatos que a gente está tendo aí, e a gente está tendo muitos vilões também, muito caricatos, né? Principalmente na política. E está tendo muita coisa que, se você coloca isso no filme, é um filme ruim. Bem ruim, né? Por sinal. A questão dos filmes dos anos 80 e tal, eu queria que você fizesse, porque o terror também tem uma questão muito da metáfora social, do medo do desconhecido. Os zumbis lá representavam o medo dos americanos pelos comunistas. Tem uma crítica social. Como é que você tenta mensurar isso no teu trabalho, ou não, da crítica social com a diversão para quem vai assistir teus filmes? Eu acho que isso é uma coisa muito natural, muito difícil fazer um tipo de arte, seja qual for, contar uma história, e você não ter elementos das mazelas que você vê, né? Uhum. Então, por exemplo, Mangue Negro, você fala disso, meu primeiro filme, era muito difícil não falar sobre ecologia, sobre a destruição do mangue e tal, porque eu cresci na beira do manguezal e eu vi o manguezal realmente ser destruído como foi. Uhum. Né? Sobra pouquíssima coisa. Então, acho que o cinema fantástico é uma ótima maneira da gente pensar na nossa realidade. Eu acho que se você coloca um filme só sobre o desmatamento, ou sobre a doença da sociedade, ou sobre a política doentia que a gente vive, vão ser filmes que a gente não vai querer ver, porque você já sabe disso. Agora, se você consegue divertir o público, assustar o público, fazer ele passar por uma experiência emocionante e ainda conseguir encaixar ali dentro um pouquinho de crítica, usar a fantasia como envelope, é muito bom. Deixa eu falar, a fantasia é uma ótima maneira de se pensar na realidade. Uhum. Antes de entrar exatamente nos teus trabalhos, aqui queria falar do Chupacabra também, enfim. Já que você abordou a questão do Brasil ter um gênero que você via no cinema americano nos anos 80 e queria trazer para cá, os filmes de terror, os teus filmes, o filme da Juliana Rojas, recente também, tem filmes muito elogiados no Brasil, do gênero horror. Mas o que falta para o horror brasileiro ter esse contato com o grande público, que alguns filmes, às vezes, americanos vendem, que nem o Corrente do Mal, que teve um orçamento reduzido para Hollywood, mas aqui consegue um faturamento parecido com um filme de super-herói e tal. É questão dos exibidores, de distribuição. Qual a reflexão que você faz nesse sentido? Assim? Tudo que a gente for falar de cinema, de um ano e meio para cá mudou muito, piorou muito, né? Chorou. Mas os americanos, eles têm uma tradição de 80 anos fazendo filmes de terror. Uhum. Né? O Brasil, houve poucos, né? O Mojica foi um fenômeno. Uhum. É um marco, mas ele é sempre lembrado como a principal coluna, assim, mas não teve um grande movimento. Uhum. Agora, se você pegar, quando eu lancei meu primeiro filme, em 2008... Uhum. Mangue Negro. Pois é, Mangue Negro ainda era pouquíssimo. Eu escutava muito isso. Mas filme de terror no Brasil? Não, no Brasil não se faz esse tipo de filme. Aquele ano foi incrível, que teve 3 filmes. Teve o Mangue Negro, Capital dos Mortos, sendo que esses dois são totalmente independentes, Uhum. e o Encarnação do Demônio. Né? Uhum. Em 2018 a gente teve 37 filmes. Então você vê um grande avanço. Uhum. Agora nós estamos falando de um período de 10 anos, de um mercado que está ainda engateando. Então você tem vários problemas. Você tem uma dificuldade muito grande de distribuição. Uhum. Agora nem vou falar com pandemia, com tudo. Você também não tem um costume do público em ver esse tipo de filme
sendo feito no Brasil, né? Uhum. Então, para a pessoa vencer essa primeira resistência e poder ir no cinema é um trabalho. Isso não é de uma hora para outra. Eu acho assim, filmes brasileiros que rendem milhões normalmente são comédias, Comédias. que é um gênero que se faz há 80 anos aqui no Brasil, e ainda você vai ver os atores que você já conhece da Da novela. televisão. Uhum. Aqueles atores já são, né, íntimos. Uhum. Então, acho que a gente está passando um processo. Uma coisa que é inegável é a riqueza que esse gênero tem alcançado no Brasil. Uhum. Porque não é um movimento igual, não é um movimento de um estilo só, né? É isso que você pega o Denison Ramalho, Samuel Galo, o De Brito, Juliana Rojas, a Gabriela Amaral, são estilos muito diferentes, muito Uhum. diferentes. E isso mostra como é que é um cenário rico, Uhum. né? E tem uma coisa que é terrível do brasileiro, mas é comum também, que é você tem que ser reconhecido fora do Brasil para ir alguém te levar um pouquinho a sério aqui dentro, né? Então você vê que nos últimos anos todo grande festival de cinema fantástico internacional tinha um filme brasileiro lá representando e fazendo bonito. Uhum. É a síndrome de vira-lata que o Nelson Rodrigues falava. A gente ainda permeia um pouco, né, em relação aos nossos costumes. É meio feio falar disso, mas é verdade. Isso aí tem, eu sempre vivi isso muito na pele, assim, essa coisa. Ah, não, aquele cara ali faz os filmes meio doido, aí vê uma matéria de fora, um crítico lá elogia, a pessoa, olha, você faz cinema de verdade mesmo, olha só, alguém gosta, né? Uhum. Então faz isso, a gente vai tentando melhorar. Qual a importância dos festivais nesse sentido? A gente tem festivais que nem o Cine Fantasy, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, o Fantaspoa, esses festivais de cinema fantástico que abrangem ficção científica, terror, etc., eles conseguem abraçar toda a produção desses gêneros e os festivais, entre aspas, mais tradicionais, que nem Gramado, Brasília, Tiradentes, o Cine PE, Cine OP, eles abrem o espaço, dão um reconhecimento devido ao gênero horror, ou você acha que é algo que precisa ser galgado ainda? Os festivais são coisas muito importantes, muito importantes. Não é só uma questão de você poder exibir seu filme para uma crítica ou para o mercado, que já é fundamental, mas você conhece pessoas com o mesmo tipo de interesse, né? Então, assim, eu devo muito a esses festivais como Cine Fantasy, o Fantaspoa, a Mostra de Tiradentes, porque eu conheci pessoas ali que foram muito importantes na minha vida. O próprio Joel Caetano, que é um grande parceiro de longa data, o Christian Verardi, que trabalha em vários filmes meus, o próprio Peter Bastoff. Então, assim, eu conheci muita gente que se tornou pessoas importantes para mim. E então, assim, os festivais são muito, muito importantes. E eu acredito que eu tenho visto o preconceito tem caído muito, mesmo. Hoje em dia eu acho que tem alguns cineastas que, mais que eu, têm feito muito sucesso em festivais tradicionais, mas eu acredito que as bancas estão levando cada vez o gênero, está vendo o potencial desse gênero, né? E eu acho sim que as portas têm se aberto em festivais tradicionais, sim. E acho que essa questão de quem acha que o cinema de terror é um gênero menor, isso é um pensamento muito idiota. Porque o cinema de terror, ele começa junto com o cinema. Você pegar Méliès, fez filmes de terror, né? Grandes diretores, Spielberg começou fazendo filme de terror, Peter Jackson. Você tem obras, né? Do expressionismo fez, também. Não é, cara, que influenciou todo o cinema, né? Se você pegar ali, você... Então, acho que é um gênero
importante, é um gênero clássico também, né? Rico, e é um gênero muito difícil. Eu costumo brincar que às vezes você vai ver um filme muito intelectual demais, muito hermético, às vezes, e as pessoas falam, gostei desse filme. Você nunca sabe direito se a pessoa realmente gostou, né? Principalmente para o diretor, raramente uma pessoa fala, olha, achei esse filme uma merda. Mas o filme de terror, você tem uma reação física da pessoa, né? Se a pessoa pulou da cadeira, se a pessoa suou frio, depois veio falar que o filme não é bom, é mentira, o filme é bom. Ele te fez ficar com medo. Então, essa questão da reação física eu acho incrível também. Entrando um pouquinho mais na tua obra, que eu queria falar da influência do livro de São Cipriano e por que você acha que ele pode ou não estar tão presente nos teus trabalhos. Isso também é a questão do Brasil, com o seu folclore, suas religiões diferentes, possibilitam essa conexão, assim. Como é que você buscou essa relação? Assim, internacionalmente, o gênero, ele é um gênero muito antigo. Então, assim, quase todas as histórias já foram contadas e recontadas e recontadas. A América Latina é um solo fértil ainda, porque a gente tem muitas lendas, a gente tem um folclore muito rico, a gente tem uns cenários muito interessantes, costumes. Isso ainda não foi extremamente usado ainda. Então tem muita coisa a ser feito ainda. E isso traz originalidade. Então eu aprendi muito cedo que quanto mais regional você for, mais original é sua obra, né? Não tem nenhum sentido, mas nenhum sentido, eu fazer um filme imitando um cenário americano ou tentando fazer um filme que se passa numa mega metrópole e tal, uma coisa como os americanos já fizeram e refizeram e refizeram. Eu acho que quanto mais eu trazer o filme para o interior do Brasil, ou ser mais brasileiro possível, isso vai me dar uma originalidade que é o que abre as portas dos meus filmes, principalmente no mercado externo, né? Quando ao livro de Cipriano, eu acho assim uma oportunidade incrível, porque muita gente tinha medo desse livro. Eu, na minha primeira infância, tinha um senhor que morava ali na minha rua, que as pessoas falavam que ele tinha esse livro em casa. Então, os meninos tinham medo de entrar no quintal daquela pessoa, porque dentro da casa tinha um livro. Eu acho isso fantástico. É um livro relativamente fácil de achar até, né? Tem várias editoras. Ele é, claro, e é maravilhoso de ler, tal, incrível. Mas existe a lenda que esses livros que a gente encontra não é o verdadeiro, não é o original, que existe o livro original com os verdadeiros feitiços, ele está perdido, né? Pela história do Cipriano, ele acabou virando santo, né? Então ele se converteu ao catolicismo. Então nesse processo ele teria tentado destruir sua obra e uma cópia foi salva. Então essa lenda, eu acho ela muito interessante. E eu também sou muito fã do Evil Dead. Então, se o Evil Dead não me conta, eu falei, poxa, o livro de Cipriano. E algumas magias que tem lá, eu realmente uso em alguns roteiros meus, que eu acho magias muito lindas, assim. Então, ainda vai ter algumas histórias minhas com esse livro ainda. O filme que te abriu as portas foi o curta O Chupacabra, de 2005, assim? Você acha que foi o que te possibilitou depois fazer teu longa? Como é que foi essa experiência? E ter um trabalho teu para colocar na praça? Como é que foi essa busca, assim? Olha, eu tento fazer filme desde os 13 anos de idade. Quando a gente tinha
filmadoras VHS, aquela coisa, e conseguir uma filmadora era uma coisa dificílima. Então, durante minha adolescência e juventude, eu tentei fazer filmes de várias e várias e várias maneiras e nunca consegui. Eu falo, eu já tive ideias idiotas, como até fazer show heavy metal para tentar levantar dinheiro para fazer filme. Uhum. Mal sabendo, o heavy metal é um povo duro, né? Então, durante muito tempo, eu tentei fazer filmes. De 2000 a 2004, eu tive um espetáculo de terror chamado Mausoléu. A ideia era montar um mausoléu com a verba do mausoléu, eu ia conseguir fazer meu primeiro filme. E também não consegui. Então, depois de muitos fracassos, filmes que a gente começava a filmar e as pessoas não terminavam, principalmente questão de conseguir o câmera desistia no meio do caminho. Então, eu resolvi fazer um curta-metragem onde não tinha como dar errado. Então, eu tentei fechar todas as maneiras para esse curta não falhar. Então, ele ia ser sem diálogos, então não precisava do microfone, que era um problema. Ele foi já concebido para ser preto e branco, porque eu ia fazer com qualquer câmera que eu conseguisse, né? A questão do preto e branco ia disfarçar um pouco a baixa qualidade. Eu ia fazer no sítio dos meus pais, que é uma locação que não teria problema, e só teria 2 atores, que seria muito difícil eles desistirem, mas se desistissem também eu ia arrumar outros, assim. Então, eu fiz uma historinha para ser o mais fácil possível e deu certo. Foi com câmera emprestada, editei no computador emprestado e teve a primeira reação que eu tive quando eu mostrei assim pela primeira vez foi maravilhosa. Porque eu fui eu não fiz uma faculdade de cinema nem nada do tipo, mas teve um festival aqui em uma faculdade e me convidaram, porque um dos atores estudava lá, me convidaram para passar esse filme. E eu passei ali, o filme custou R$300 e era uma sessão longa de curtas, assim, o meu era um dos últimos, né? E tinha uns curtas meio maçantes, meio intelectuais, a plateia estava meio... né? A energia estava indo embora. E quando passou um curta, com chupa-cabra, e tiro no olho, e porrada, tal, a plateia... Foi uma reação linda, cara, que nós tivemos. E das 5 premiações que tinham, eu levei 4. Então isso falou, olha, funciona. Isso que eu sempre quis fazer, dá certo, é possível fazer isso. E esse foi realmente o que me motivou, acho que me deu vontade e falou, não, eu vou fazer um filme. E o Mangue Negro foi uma doideira, que assim, foi um filme feito... Eu comecei a fazer ele sem grana nenhuma, construindo um barraco no fundo de casa, com tábua velha, sem câmera, sem serrote, sem nada. Falei, não, se a gente começar uma hora, vai terminar. Você começa a fazer, vai terminar. Então foram assim, 3 anos. Depois consegui fazer uns 15 minutos de filme, consegui um produtor, que foi o Erma Pidner, que investiu um pouquinho de dinheiro por mês, a gente filmava finais de semana, mas pelo menos dava para mim comprar as fitas, fazer sangue, preparar a maquiagem, pagar miseravelmente aos atores e fazer um macarrão e cachorro quente. Normalmente era a alimentação do Mangue Negro, era macarrão, cachorro quente e pouco mortadela. Então foi isso. Foi um longo trabalho, mas foi muito bom fazer esse filme. O Mangue Negro foi o que te abriu as portas internacionalmente, assim, Foi. O Mangue Negro é um filme muito precário. É um filme feito em 480 por 720, ele não é nem HD. Ele foi sem equipamento nenhum. E quando eu passei esse filme no Fantaspoa, acho que foi a sessão mais bonita que eu já vi na vida. Porque essas pessoas não esperavam ver o filme. Ele é muito diferente, né? Então ele foi recebido com muito, muito carinho, assim, muita surpresa, muito carinho. E ele foi um filme que teve distribuição no Japão, teve distribuição na Alemanha. Eu ganhei o Rojo Sangre
em Buenos Aires. Eu acho que eu ganhei uns 15 prêmios com ele, bastante prêmios assim. E realmente ele abriu as portas e aí, junto com o Herman, a gente resolveu fazer um segundo filme que não tinha como dar errado, que é pegar o curta-metragem do Chupacabra e transformar em um longa. Que é em 2011, A Noite dos Chupacabras, né? A Noite dos Chupacabras. Provavelmente o filme mais difícil que eu já fiz na vida. Por quê? A Noite dos Chupacabras, eu costumo falar que é tudo que as pessoas não devem fazer. Quando alguém me pergunta, você tem algum aconselhamento para quem está começando, quem está querendo fazer um filme? Eu queria muito fazer um filme de ação meio western. Meu pai gosta muito, tal, eu cresci vendo faroeste, bang bang e tal, eu gosto. Eu queria fazer isso no Brasil, no mato, e meio com o Monstro da Lagoa Negra também. Tinha uma parte técnica que me interessava muito, que é a questão de fazer uma fantasia de corpo inteiro, tirar o molde inteiro do ator, fazer essa parte técnica também. Na verdade, as partes técnicas de efeito sempre me interessaram muito. Mas é um filme de ação, todo rodado no meio do mato, que é uma desgraça rodar no meio do mato, de noite. Então é tudo errado, com pouca grana. Muito tiro. Então, para iluminar aquilo ali, era dificílimo. A gente se enfiou no meio da mata mesmo. Passamos por cobra, insetos terríveis, fios de iluminação que pegava fogo no meio das cenas, porque a gente tinha que ligar muitas extensões da casa de tia minha, tio meu, então pegava às vezes 200, 300 metros de fio emendado, aquela porra pegava fogo no meio da cena, frio pra caramba. E o processo, ele foi um filme muito longo, ele atrasou muito as filmagens, porque era um filme de imersão. Enquanto no Mangue Negro a gente filmava finais de semana, então a gente filmava muitas horas, mas trabalhava 2 dias, podia descansar durante a semana, voltar à sua vida normal. A Noite de Chupacabra eram feitos em blocos de 10 dias, 10 diárias, corridos. Então era 10 dias no meio do mato, sem dormir, basicamente, porque a gente filmava a noite toda, um filme muito difícil. E no meio do mato é aquilo, cara. É muito raro você fazer esse tipo de filme em locação, porque você esqueceu uma cola, tá montando o pescoço, acabou tal cola. Fudeu. Você não tem como ir comprar ali ou voltar na sua casa para pegar. Você vai ter que se virar, meu amigo. Com espinho de laranjeira, com espinho de pé de limão ali. Então, o cipó vai ter que se virar com o que você levou para o mato. Então, foi um filme muito, muito difícil. Mas eu me orgulho muito dele, principalmente porque eu acho que virou uma das caras mais conhecidas do monstro Chupacabras. Que para alguém que gosta de fazer monstro como eu, você ter um monstro que é latino-americano, que não tem uma cara oficial, é um prato cheio, né? Dá muita vontade de brincar com isso. Tem o Mar Negro de 2013, o Fábulas Negras de 2015. Eu vou dar uma corrida aqui. Você estava falando que filmou em 480 por 720, mas o A Mata Negra foi seu primeiro filme em 4K. O que isso trouxe de benefício? Mudou tua forma de enxergar o teu olhar? Como é que foi essa mudança técnica no fazer? Totalmente, cara. Existe uma romantização sobre o Você Se Fuder, porque assim, o Mar Negro e o Fábulas Negras são filmes muito precários ainda. E eu batalhei uns 4 anos para conseguir fazer A Mata Negra. Ele foi o meu primeiro filme que ganhou um edital. Era um edital de novas linguagens, um edital barato ainda. E eu lembro que muitas vezes a comissão julgadora perguntava isso: qual que vai ser? Você acha que você tem um orçamento, pode de alguma forma desvirtuar seu trabalho? Eu falo, não, claro que não, cara. Isso vai te dar dignidade de você poder trabalhar a quantidade de horas que o sindicato manda, correta, as pessoas vão poder dormir a quantidade correta,
você vai ter um equipamento correto, feito para aquilo ali, você vai poder alimentar direito as pessoas e você vai poder pagar as pessoas também, né? Algo que seja correto também. Então, assim, a principal coisa que o orçamento dá é dignidade, né? Porque a questão do baixo orçamento, ela não deve ser romantizada, é muito difícil, você tem que correr muito contra o tempo e ficar dando uma de MacGyver o tempo todo, que é uma coisa cansativa. Qual a importância nesse sentido dos editais, das leis de incentivo? A gente tem visto um desmonte total no início do ano passado, nesse governo federal principalmente, uma falta de valorização da cultura, do cinema em especial, com recolhimento de cartazes na Ancine, a Cinemateca parada, enfim, um cenário trocadilho meio bobo, mas um cenário de terror total para o cinema nacional. Apocalíptico. Como é que você analisa esse momento do nosso cinema e a importância de você ter lei de incentivo? Sim, eu acho que a gente está vivendo um momento de... A gente está colhendo os frutos de uma estupidificação. Uma nação, a importância do cinema em uma nação, da gente poder retratar o nosso povo, o nosso imaginário, nosso cenário, isso é fundamental. O cinema brasileiro não dá prejuízo, ele nunca deu prejuízo. Pelo contrário, a gente mostra nosso país para o mundo. E esse dinheiro, as pessoas acham que o dinheiro que vem de digital vem de hospitais. Não é isso, gente. É de multinacionais. Esse dinheiro vai deixar de vir para o nosso cinema, de dar emprego a milhares de pessoas, para voltar para donos de multinacionais. É só um dinheiro que vai embora do Brasil. Então, assim, é uma idiotice tão grande que está acontecendo. E o Brasil tem feito um papel lindo em todos os grandes festivais do mundo. Nos últimos anos, o Brasil tem estado lá representando o país. Eu acho que é fundamental. Eu acho que uma das coisas que nos levou a estar nesse momento é a nossa pauta, esse complexo de vira-lata. Eu acho que uma das maneiras que o povo tem de se amar é se ver no cinema. Afinal de contas, os americanos usaram o cinema como arma de guerra. O mundo todo queria ir para os Estados Unidos porque pode ser o cinema, pode ser os heróis na tela, né? A gente conhece mais os bastidores da Casa Branca do que do Palácio do Planalto aqui. Com certeza, com certeza. É surreal. Ficou encantado com Nova York quando viu os caça-fantasmas, né? Então eu acho que esse desmonte é um tiro no pé. Existem algumas pessoas muito imbecis mesmo que falam: mas isso não tem utilidade. Eu nunca precisei de um artista na minha vida. Velho, passa por uma quarentena sem ver um filme, sem ver uma série, sem ler um livro, sem ver uma novela. Tudo isso é feito por artista, cara. Então, assim, é lamentável. Eu sei que essa ferida que esse governo está deixando, essa época está deixando, vai demorar muito a ser curada. Então, quando você pergunta, as pessoas perguntam: como é que vem o processo de terror? Estava vindo muito bem até 2018. Agora, toda a estrutura, não só de cinema fantástico, mas de cinema, está desmontada. Então, é muito difícil saber o que vai acontecer daqui para frente. Você acha que da classe artística, de posicionamento, de reivindicação, falta algo ou não? De cobrar, de se unir, enfim, de pressionar? Eu acho que a gente... Bem, é complicado, né? Que a gente tem um presidente que foi eleito por milhões de pessoas que falava que para consertar o Brasil 30 mil pessoas tinham que morrer. Então, é um momento muito complicado, assim. Eu acho que os artistas estão tentando batalhar, sim. Na verdade, eu acho que hoje a classe artística está tentando sobreviver acima de tudo, porque
é uma das classes mais atingidas, né? A gente não sabe quando que as pessoas vão poder ir para um cinema de novo, vão poder ir para um teatro de novo, né? Então, assim, a gente batalha, eu acho que sim, às vezes falta um pouco de união, mas nesse momento as pessoas estão tentando colocar comida na mesa, cara, que a gente está num momento muito difícil. Você falou da questão do cinema, de saber quando a gente vai poder... O Cine Fantasy vai ser online, vários festivais estão acontecendo de forma online, inclusive aqui o Santos Film Fest, a gente provavelmente vai ser online também. E você está para lançar o seu novo filme aí, que é o teu filme com maior orçamento, a gente está falando do teu estado aí, do Espírito Santo, o Cemitério das Almas Perdidas. Quando que é o lançamento? Como é que vai ser? E como é que foi contar com esse orçamento maior e tal? Apesar de a gente estar falando do Desmonte, esse filme você captou antes desse cenário caótico. Esse filme é um dos meus primeiros roteiros, de longa, assim, que eu fechei. Eu comecei a escrever esse filme em 2002. Então, desde o Mangue Negro, quem lembra da última cena do Mangue Negro, tem um cenáriozinho lá que era para esse filme. Esse filme é um sonho meu muito antigo, muito, muito antigo, o Cemitério das Almas Perdidas, que é justamente a história do livro de Cipriana, como ele veio parar no Brasil. Então, é uma fantasia um pouco... que bebe um pouco sobre a colonização do Estado do Espírito Santo, mas de maneira bem, bem fantasiosa mesmo. É uma fantasia assumida. Levei muitos anos para conseguir captar esse filme. Foi um filme que ganhou 2 editais. Foi maravilhoso trabalhar nesse filme. É o meu primeiro filme de estúdio. Então, realmente, os cenários foram todos construídos mesmo. Mais de 200 pessoas trabalharam nesse filme, movimentou muito a economia de Guarapari. Nós formamos profissionais para trabalhar nesse filme. Tivemos uma seleção de muitos atores capixabas, temos oficinas para selecionar os atores. Dei oficinas de efeitos especiais para contratar um dos primeiros filmes que eu não trabalhei na maquiagem. Eu pude dividir isso com a equipe. A parte de cenografia também, a gente pegou várias pessoas da construção civil e fizemos meu laboratório de ensinar a fazer cenário, ter esse conceito de completamente diferente, né? De fazer com coisas leves. Então foi um filme escola, muito grande e muito lindo, assim. Eu acho que é um filme com um orçamento muito grande para o Espírito Santo, é um filme de 2 milhões e 100, mas é um orçamento ainda pequeno para o mercado, e é um orçamento ridiculamente pequeno para o mercado internacional. Lutamos muito para as pessoas verem o filme e achar que o filme pareça muito maior do que ele realmente foi. A pandemia nos pegou ali na reta final, na finalização do filme, que é justamente o que a gente faz fora do estado. Então, houve atraso por causa disso, a gente teve que se readaptar. E o lançamento também, comercial, ele está com boa parte da cultura brasileira, está em stand-by, porque pelos editais também a gente tem que lançar primeiro em salas de cinema. Só que as salas de cinema estão fechadas. Então, a gente não pode, por enquanto, a gente ainda não pode comercializar ele com televisão ou com coisas streaming, assim. Nada. No Brasil, não. Então, vai ser um filme que ele vai fazer um circuito de festivais agora. Eu estou muito feliz com essa grande janela do Cine Fantasy, de dar ser um filme de abertura. Estou muito feliz. Alguns outros festivais vão passar também. Essa questão do drive-in é interessante, embora os drive-ins ainda, a maioria não é registrado na Cine, então também não vale como lançamento de cinema. Então eu sei que tem vários filmes brasileiros nesse momento que estão meio amarrados, estão presos, né? Então vai ser um filme que ele vai ter um lançamento comercial fora do Brasil, antes
né? Como vem acontecendo com vários filmes de gênero, acaba sendo lançado lá fora antes, acaba vazando também depois, o que acaba atrapalhando um pouco a nossa o lançamento aqui, né, no Brasil. Mas eu acho interessante também que as pessoas possam ver essa questão online. Você perde essa questão do contato com o realizador, isso vira outra coisa, né? Não é a mesma coisa. Mas, ao mesmo tempo, também mais pessoas podem ver o filme, né? Então, estou bem feliz que a gente pode já mostrar esse filme. E é isso. É um momento novo. Vamos nos adaptar e vamos conseguir. Quando que é o lançamento do Cine Fantasy? Vai ser dia 6 de setembro. 6 de Ele vai setembro. passar em um drive-in e vai ficar poucas horas online. Ele vai ficar de 18 horas até meia-noite. Então vai ser um momento para todo mundo assistir naquele momento ali. Prestigie. É uma novidade. A gente está pondo as informações aqui embaixo, tá, pessoal? Para quem depois quiser. O Rodrigo, a gente tem uns blockbusters, assim, o Mulan agora a Disney anunciou que vai estrear no Disney+, direto. Nos Estados Unidos, acho que foi a Universal, estreou o Scooby-Doo, que era um filme aguardado para as férias, aqui no Brasil principalmente. Você acha que vai haver uma mudança muito drástica na questão da relação do espectador com a experiência de ir à sala de cinema e ficar mais... E como isso pode prejudicar também essa experiência da sala de projeção, da sala escura e tal? Cara, eu acho sim. Eu acho que é uma experiência que já está mudando há anos. E eu acho que essa pandemia ela foi uma pasada de cal assim, em cima das salas de cinema. Eu não acredito que acabe, mas vai mudar. O mercado está tendo que se adaptar assim muito rapidamente. Eu acho que o Mulan vai ser uma boa experiência, né? Estou falando do mercado A mundial assim, que é um filme de 200 milhões de dólares, né? Que a gente faz a bobagem perto disso. Mas eu acredito que o cinema vem mudando há muito tempo e a gente tem que se adaptar sim. Afinal de contas, assim, eu, na minha adolescência, minha juventude, o cinema para mim era a minha igreja. Eu ia em cinema de rua. Parecer velho agora falando isso, mas... Aqui tem o Cine Roxy, que tem 86 anos aqui em Santos, que é bem tradicional. Poxa, que delícia, cara. Tinha uma falta disso. O Espírito Santo não tem mais cinema de rua. Então, era muito bom você esperar o filme que vai chegar, ir naquilo ali, era incrível. Eu confesso que eu não gosto muito de shopping. Né? Então, ir no cinema já vem sendo uma experiência com gosto um pouco diferente. Né? Antigamente as pessoas iam para o cinema, eu acho que tinha um pouco mais de carinho com o filme. Né? Hoje muitas vezes as pessoas estão lá no shopping, vão fazer isso e passam no cinema. Né? A distribuição no Brasil de salas de cinema ela é muito complicada. Ela é muito, muito complicada. É um jogo muito difícil. Então é muito difícil você ter um retorno vendendo ingresso de cinema. Já era muito difícil. Eu acho que agora ainda com a pandemia, com essas novas linguagens, com isso aqui que a gente está fazendo, né? Live, democratização e vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que é uma grande mudança, sim. E com certeza quem não se adaptar vai passar fome. Assim, eu acho que a gente tem que se adaptar a esses novos tempos e utilizar muito da tecnologia, porque querendo ou não, o meu celular aqui, que não é um excelente celular, mas ele tem uma câmera infinitamente melhor do que a câmera que eu usei para fazer o Mangue Negro. Então, assim, hoje está muito mais fácil de equipamento, né? Para você produzir uma coisa mais barata. Em questões estéticas, assim, do olhar do cineasta, sabendo que, de repente, o filme que ele vai fazer não vai para a tela grande, vai direto para o streaming, para a tela pequena e vai ser visto no celular, no notebook, na televisão. Isso vai influenciar a maneira de fazer filme? Cara, eu acho que isso aí
É parte do jogo. Eu vejo... Isso é um debate que a gente tem muito em equipe. Ou seja, a gente sempre fala muito disso. Uhum. Você pega um diretor de fotografia, às vezes ele bate muito nessa coisa, ou a pessoa que está fazendo a correção de cor, né? E faz aquilo, você tem um carinho imenso com aquilo. Aí o diretor de fotografia fala, isso está meio escuro, velho, vamos clarear um pouco. Não, mas isso aí tem que ser visto numa tela, com a luminosidade tal. Aí é uma experiência completa e perfeita. E a maioria das pessoas vão ver aquilo em celular mesmo, cara. Então, assim, é complicado. É bem complicado. Eu acho que tem que haver um desprendimento, sim. O filme, ele funciona de maneiras diferentes, né, cara? É complicado você ver um filme como, por exemplo, Gravidade. É um filme que eu gosto muito. Uhum. Você vê aquilo ali no cinema, 3D, como é uma coisa maravilhosa de ver. Aí teve um amigo meu que falou que o filme era ruim e ele assistiu no celular. Porra, meu velho. É diferente, né? Uhum. Eu só, não, mas tem que funcionar em qualquer coisa. Funciona, mas é diferente. Uhum. Eu acho até que a questão da equipe vai ter que diminuir muito, Uhum. né? Atualmente a questão de equipe, de número de profissionais, enfim, é um período de mudança. Não tenho todas as respostas, não. Vamos ver o que acontece. A gente está na reta final aqui, vou fazer duas perguntas em uma, daí a gente vai para o ping-pong, tá? Eu queria saber da questão dos efeitos visuais no Brasil, se já é uma questão resolvida, assim, de atender às demandas de um diretor, os estúdios e tal. E nas universidades, nos cursos de cinema, a questão do filme de terror e o filme de gênero, se é algo transmitido, que possibilita ao aluno desenvolver a sua vontade de fazer um filme de terror, fazer um filme de gênero. Como é que você vê esse contexto? Eu acho que a questão dos efeitos especiais melhorou muito nesses anos. Eu acho que apareceu ótimos profissionais. Nós temos ótimos profissionais no Brasil. Uhum. Me orgulho muito de ter dado muitas, dezenas e dezenas de oficinas pelo Brasil afora e sempre encontro pessoas muito talentosas. Uhum. Eu acho que realmente muitas produtoras ainda não sabem trabalhar com efeito especial. O efeito especial é uma coisa complicada, né? Ele é especial, como o nome diz. Então Uhum. ele dá muito trabalho, ele é caro, ele é complicado. Mesmo se o técnico fazer de graça, é caro. Uhum. Né? Eu falo isso quando alguém quer me contratar, por exemplo, para fazer tiro que espirra sangue e tal, é um saco. Né? Você fazer digital depois, vai lá no computador e faz, fica uma merda. Uhum. Eu acho horrível, não suja nada. Mas o de verdade lá, se o ator não caiu, se não sincronizou, vai ter que trocar de roupa, vai ter que limpar o sangue, a equipe tem que esperar, é um saco. Mas é uma parte maravilhosa, eu acho que o Brasil vem sim melhorando bastante nisso. Sobre a questão do cinema fantástico, do cinema de terror nos cursos, eu acho que está melhorando, sim. Eu, pelo menos, com alguns cineastas que eu converso, assim, que tiveram uma formação acadêmica, os mais velhos, sempre fala aquilo, na época que eu fazia, ninguém levava a sério, os professores odiavam, se eu falava disso, eu era o cara esquisito da sala, que gostava de um tipo de filme que ninguém ali gostava, que era um cinema menor e tal. Eu acho que quando eu converso com as pessoas mais novas que estão estudando, eu já sinto um grupo maior. Eu acho que já, né? Como eu disse, é difícil não respeitar uma Juliana Rojas, é difícil não respeitar, né, o Marco Dutra. Eu falo assim, os acadêmicos, né? Uhum. Você pode... É difícil não respeitar, os caras são muito premiados lá fora e é um trabalho de excelência, assim. Uhum. Então, acho que tá indo bem, mas eu acho que quem gosta de fazer terror são as pessoas diferentes. Elas têm costumes diferentes mesmo. É normal isso. Show. Você é mais adepto do efeito mecânico, né? Não do CGI. Eu adoro. Até porque
é a minha praia, é o que eu faço, Aham. então eu defendo muito, eu sei o que eu estou fazendo ali. E eu acho que é um diferencial. Eu falo, você jogar um balde de sangue num ator e você colocar uns pontinhos nele, colocar aquele sangue digital depois, cara, você nunca vai ter a mesma reação, né? Uhum. Você tem um boneco ali, se você pegar um filme como Alien, né? Os antigos, que a atriz está ali cara a cara com o monstro e tal, e você colocar depois, é diferente. É Uhum. diferente. E eu acho que o mercado, em geral, ele tem percebido isso e tem chegado ao ponto de equilíbrio. Uhum. Acho que os novos Star Wars é bem isso, assim. Tem muita maquiagem, tem muito boneco lindo, tal. Então, onde o digital brilha mais, ele está lá. Onde é para ter efeito prático, ele está lá. Havia essa coisa de, com o digital o efeito prático vai acabar. Não vai. Eu não Uhum. acho que vai. Sempre vamos ter, eu acho que existe esse ponto de equilíbrio. O Del Toro faz bastante uso do, né, do Não é? mecânico. É sensacional também. Se Del Toro faz, pode ser que ele está certo, viu? É o cara. Rodrigo, vamos para o nosso ping-pong, estilo Marília de cara com a Gabi, sabe? Eu vou falar uma pergunta, faço uma pergunta, eu falo uma palavra, você me responde, não pode pensar muito, tá bom? Um filme que te Tá bom. marcou. O filme embarcou Lobisomem Americano em Londres. Legal. Um diretor ou uma diretora, Ah, Peter Jackson. tá? Um ator, Um ator. Um ator. José Mojica Marins, fazendo Zé do Caixão. uma atriz. Uma atriz. Uma atriz. Mayra Lacombe, minha esposa. Adoro ela. Mandou bem, mandou bem. Ganhei É, ponto aqui com a patroa. um filme que não tenha nada a ver com terror ou horror, que te marcou. Cinema Paradiso. Tá, tem a coisa do cinema de rua também ali, aí tem um lance Adoro esse pessoal filme. também, né? Legal. Tem um pouco, sim. Um livro, Um livro. Um livro. A Eva do Diabo. um escritor ou uma escritora. O escritor. Ele vai jogar pedra, mas olha, eu sou fã do Paulo Coelho. Acho foda. Adoraria fazer passar um filme dele para um livro dele para o cinema. Adaptar, pô, legal. Aí, Paulo Coelho. Quem dera. Fazer cinema no Brasil é Roubada. roubado. Alunos ou jovens que queiram fazer cinema, né, estão acompanhando a gente. É roubada. É roubada. Não tenha dúvida que é roubada. Se você ama, vai lá, cara, mas esteja avisado. É, qual dos seus trabalhos que você mais se orgulha? Pode ser um filme, um roteiro, um curso, enfim, que você olha e fala, não, isso foi importante para minha Me vida. orgulho. Eu me orgulho do meu primeiro filme. Tipo assim, pelo histórico inteiro, eu me orgulho bastante desse filme, assim, do Mangue Uhum, Negro. tá. O que é a arte? A arte. A arte é a coisa que nos faz diferente dos animais. A arte é isso, cara, o que nos faz um pouquinho mais, essa fagulha divina. Para mim, isso é arte. Uhum. Rodrigo por Rodrigo? Há alguém que conseguiu realizar seus sonhos de infância. Sensacional. Fala um pouquinho dos seus próximos projetos, além do filme, e você tem vontade de fazer algum filme que não tenha a ver com terror, horror, nos próximos anos? Olha, bem, a gente está num mundo louco, né? Então a gente tem que se adaptar bastante. Eu Uhum. estou com 2 projetos assim em vista. Existe um projeto meu que seria o meu primeiro projeto internacional, que seria um filme de terror ainda rodado aqui no Brasil, mas falado em inglês. Uhum. É um terror um pouco mais sério, uma pegada mais
tradicional de terror assim, de Casa Mal-Assombrada, tal, que eu estou empolgado com ele. E é uma coprodução Brasil-Itália. E projeto pessoal meu, provavelmente eu devo ir para o YouTube fazer uma websérie sobre pequenas lendas brasileiras. Ou seja, pequenos filmes de lendas brasileiras, de uma maneira mais despojada, mais rápida e bem divertida, assim. Estou muito interessado nessa coisa, filmado com câmeras mais simplesinhas, com atores que, enfim, com a equipe mais jovem. Vamos ver. Eu acho que é isso aí. Vamos nos adaptar. Legal, queria te agradecer, parabéns pela tua trajetória, sucesso sempre, aí que superemos esse momento caótico, principalmente no Brasil, com essa falta de liderança, de sensibilidade, né, que a gente vê no governo. Fica à vontade para deixar um recado, livre, se quiser. A gente brinca, sim, que fazer cinema é roubada, tal, mas realmente eu devo tudo na minha vida, tudo que aconteceu de bom na minha vida ao cinema. Então eu falo que o cinema é uma roubada, mas se ama, vai lá e faz. E os ditadores morrem, os governos passam, a arte, ela vai continuar, o cinema brasileiro continua. E eu acho que vai renascer ainda mais bonito. Eu acho que um momento que nós passamos pela ditadura, onde artistas fizeram obras maravilhosas na música, na poesia, no cinema, e a gente vai passar por isso aí. Então, quem sonhar em fazer isso é difícil, quem já está fazendo, segura a peteca, que isso vai passar e a gente vai continuar trabalhando nesse país que ainda é bonito. É isso. Com certeza. Agradeço muito, viu? Rodrigo, obrigado, pessoal. Esse foi o Rodrigo Aragão. Prestigiem as redes sociais dele, estão aqui embaixo, tá? Lembrando que na terça-feira eu vou conversar com a Beatriz Segner, também que tem uma carreira linda aí, e dia 15 com o Fernando Brito, da Versátil Home Video, falar de cinema clássico, de terror também, que eles lançam vários boxes. É legal, gosto muito dele. Abração, Rodrigo, obrigado, viu? Valeu. Valeu, tchau, abraço, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.